Muitos alunos perguntam para mim, professor, qual o nome da ação nesse caso? O nome da ação é uma preocupação totalmente relevante. Olá, bem-vindos novamente. Eu sou Paulo Henrique Moura Leite, procurador do Estado de São Paulo, professor de Direito Processual Civil. Vamos abordar hoje a questão da irrelevância do nome da ação e, por outro lado, a importância do pedido, suas implicações práticas. Isso é muito importante, não só para fins práticos, porque quem está prestando exame de ordem é uma questão muito recorrente. Também o princípio da distrição da sentença, que fica o juiz vinculado ao que foi pedido, embora haja exceções e nós vamos ver quais são elas. Por que, que o nome da ação é totalmente irrelevante? Tem diversas teorias sobre o direito de ação. A prevalente é que a ação é um direito abstrato. É um direito pouco subjetivo, porque está previsto na Constituição, que é aquele artigo da Constituição que diz que nenhuma lei poderá excluir da apreciação judiciária ameaça do direito ou violação do direito. É o direito de provocar a tutela jurisdicional. Esse é o direito de ação. E é abstrato porque independe da violação efetiva ou ameaça do direito material. Tanto é que quando um autor entra com uma ação, uma pessoa entra com uma ação e o juiz reconhece que ela não tinha o direito e julga improcedente, ela exerceu o direito de ação, embora não tivesse o direito material. Portanto, o direito de ação independe do direito material violado, nesse sentido, por ser abstrato, o nome da ação é totalmente irrelevante. É, Tecnicamente, inclusive, é errado você pedir a procedência da ação ou a improcedência da ação. E mesmo o juiz julgar procedente a ação ou julgar improcedente a ação, a ação não se julga. O que se julga é pedido. Então você formula um pedido para o juiz. Toda vez que o direito do seu cliente for violado ou ameaçado de violação, surge um direito. E você vai formular esse pedido em juízo. Não precisa dar nome da ação. Normalmente, dá-se o nome da ação ao nome do pedido. O próprio código, ele induz a isso, né? Ele prevê ação monitória, consignação de pagamento, isso por conta das tradições romanas. Mas nome da ação, não se preocupe. Pergunte simplesmente qual o direito do meu cliente. E a todo direito vai haver um pedido, e esse pedido que você deve formular em juízo. O pedido ele delimita a lide, como nós vamos ver daqui a pouco, o juiz fica vinculado a esse pedido de regra, e o pedido tem que estar ligado à causa de pedir, sob pena de inépcia. Isso sim é que é importante numa peça prática, quando você vai entrar com uma ação ou quando você vai responder alguma questão da OAB, é a causa de pedir e o pedido. A causa do pedido nas suas duas vertentes. A causa remota, que são os fatos ocorridos, e a causa próxima, que é o fundamento jurídico, que é do direito invocado. O fundamento jurídico não é fundamentação legal. Então, exemplo, numa ação de indenização decorrente de inadimplência contratual, você tem lá o contrato, que foi celebrado em X data, o fato ocorrido lá atrás, esse é o fato. No caso aqui, houve uma relação jurídica contratual. Poderia ser extracontratual ou aquiliana. E o inadimplemento contratual é a causa próxima. Esse é o fundamento jurídico. Então, quando o autor diz que é credor porque celebrou um contrato X e houve um inadimplemento, o contrato é a causa remota ou o fato, e o inadimplemento é a causa próxima ou fundamento jurídico. Portanto, outro erro. Preciso dar fundamentação legal? Não. O juiz conhece o direito. Iuria nobis curia. Dá os fatos e o juiz dá o direito. Narra-me facto, dabit bius. Mas eu posso mencionar um artigo de lei? Pode, assim como pode mencionar doutrina, como pode mencionar julgados a respeito, com o intuito de convencer o juiz. Mas não são requisitos. Se você mencionar um artigo de lei errado, isso não vai vincular o juiz. O juiz está vinculado ao pedido e, por consequência, à causa de pedir. O artigo 319 do CPC, ele diz que a petição inicial indicará, no inciso 3, fato e fundamentos jurídicos. Essa é a causa do pedido nas suas duas vertentes que nós acabamos de falar. E o pedido, por sua vez, que é muito importante, é com isso que o aluno tem que se preocupar. O pedido, ele também ele tem duas vertentes.
é o pedido imediato, que é a providência jurisdicional solicitada, que é uma tutela de conhecimento, condenatória, declaratória, constitutiva. Isso geralmente está implícito na petição. Quando o advogado autor diz, ante o exposto, requer-se a procedência do pedido para o fim de condenar, ele já está implicitamente aí pedindo uma tutela jurisdicional de conhecimento de natureza condenatória. Agora, condenar o quê? Objeto, que objeto ele quer? Esse é o pedido mediato. O primeiro, imediato, tutela jurisdicional pleiteada, e o bem da vida, a utilidade que se quer alcançar com a sentença, é o pedido mediato. Ele não pode pedir para o juiz condenar uma importância que ele achar que devida. Ele tem que dizer o que ele quer, pelo menos de regra. Vejam o artigo 324. O pedido deve ser determinado. Isso significa que o pedido deve ser específico, eu tenho que dizer o que quero. Mas há exceções. Parágrafo 1º. É lícito, porém, formular pedido genérico. 1. Nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados, como numa sucessão, numa herança adjacente, está discutindo a propriedade de uma biblioteca, né? Não se pode individualizar todos os livros. 2. Quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou fato. 3. Quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Um exemplo muito comum aqui, do inciso 2, é o caso de um ato ilícito em que a pessoa sofreu tantos danos que não sabe ainda as consequências. Ele ainda não está trabalhando, vai ter que fazer cirurgias, não se sabe quantas, não se sabe quando vai voltar a trabalhar, se é que vai voltar a trabalhar. Então, nesse caso, promove-se um pedido indenizatório e não tem como saber o quanto devido. Pode saber que uma parte, mas totalmente ainda não se sabe. Então, o pedido vai ser genérico nesse ponto. Normalmente, quando o pedido é genérico, a sentença também vai ser genérica. A sentença vai conter o an debeatur, ou seja, sabe-se que é devido, mas o quantum ainda vai depender da apuração, o que é feito através de um procedimento chamado liquidação de sentença, que é um procedimento intermediário entre a fase de conhecimento e a fase de execução. Porque para se executar o título executivo precisa ser líquido, ou seja, conter o quantum devido, certo e exigível. Então, liquidas. Agora, mesmo quando tratar-se de pedido genérico, se no curso da ação, na dilação probatória, poder-se apurar o quantum, aí a sentença vai ser líquida. Outro aspecto do pedido importante é que ele deve ser certo, ou seja, deve ser expresso, a pessoa precisa pedir. Não há pedido implícito. É o que se extrai do 322. O pedido deve ser certo. Ou seja, o juiz não pode, a princípio, condenar alguma coisa sem que haja pedido expresso. Porém, há exceções. O Código prevê no 322, parágrafo 1º e 323, que juros de mora independe pedido, correção monetária, honorários de advogado, verbas de sucumbência, as prestações vincendas, nas obrigações de trato sucessivo ou prestações continuadas, a pessoa entra com uma ação cobrando 3 parcelas, aí venceram-se mais 3, ela não vai entrar com nova ação. Vai ficar entrando com ação a cada vez que vencem algumas parcelas. As vincendas são incluídas no pedido. Independe do pedido do autor. Por isso que decorre de lei. Então, o juiz, quando condenar a pagar aquelas vencidas, já vai condenar a pagar todas aquelas que forem se vencendo no curso do processo, mesmo aquelas que se vencerem após o trânsito em julgado. Isso vale também para a execução de obrigações continuadas. Não precisa ficar entrando com várias execuções. Outra exceção são as astrientes, nas obrigações de dar, fazer, não fazer. É da índole dessas ações a imposição de multa diária. O juiz vai fazê-lo porque é uma determinação legal. Quer dizer, também não precisa de pedido. Com relação ao princípio da distrição, isso é muito importante, não só de ordem prática, porque tem caído constantemente em exames de ordem,
significa que o juiz não pode se desvincular do que foi pedido. Olha o 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. O 492, então, trata desse princípio da distrição ou congruência. Tem essas duas denominações, segundo o qual o juiz fica vinculado ao que foi pedido. Se o juiz se afasta do pedido imediato, ele vai proferir uma sentença de natureza diversa. E aí nós temos sentença extra petita, fora do que foi pedido. Se o juiz se afasta do pedido imediato, que é o bem da vida pleiteado, condenando outra coisa que não foi pedido, também vai ser uma sentença extra petita, fora do que foi pedido. Então, a sentença extra petita, o juiz condena a natureza diversa. Pediu uma declaração e deu uma condenação, e vice-versa. O objeto diverso. Pediu a entrega de uma coisa e ele deu outra. E quando condena em quantidade superior que foi pedida, nós temos a sentença ultra petita. No caso de sentença extra petita, a sentença é nula. Deve-se interpor recurso de apelação, pedir a nulidade da sentença por violação ao princípio da distrição. O tribunal, se for o caso, vai anular, vai ter que ser proferida outra sentença. No caso de sentença ultra petita, o tribunal vai anular a parte excedente apenas, não vai anular toda a sentença, vai reduzir a condenação à quantidade pedida. Agora, uma questão interessante, que é novidade no CPC, por isso que tem sido pedida em exames de ordem e concurso, é a extinção da ação declaratória incidental. O que é uma ação declaratória? Nos termos do artigo 19, o interesse do autor pode limitar-se à declaração da existência ou inexistência de uma relação jurídica, quando, por exemplo, declarar a existência ou não da união estável, declarar a uso capião, ou também pode limitar-se o interesse do autor na ação declaratória à declaração da falsidade ou autenticidade de um documento. Isso aqui vem a ser uma ação declaratória. Agora, a incidental é aquela que deveria ser promovida nos próprios autos para que o juiz pudesse decidir a respeito. A ação declaratória incidental, ela ampliava o tema decidendo. Então, por exemplo, quando uma pessoa, imagina um banco cobrando a multa contratual no contrato de mútuo, cobrando o mutuário apenas a multa, um acessório. O réu se defendia alegando que o contrato era nulo. É claro que, para saber se o pedido é procedente ou improcedente, teria que saber se o contrato é nulo ou não. Se apurasse que o contrato é nulo, ficasse provado isso, o juiz ele iria apenas julgar improcedente o pedido. Ele não podia declarar a nulidade, porque ninguém pediu. E pelo princípio da distrição da congruência, o juiz não pode julgar só aquelas exceções se houvesse pedido. Então, se alguém quisesse que essa questão chamada prejudicial, porque ela vai influenciar o julgamento da lide e dela depende o julgamento da lide, questão prejudicial nesse caso é a nulidade do contrato. Se quisesse que o juiz decidisse a respeito, teria que promover uma ação declaratória nos próprios autos. Ela ampliaria o tema decidendo. Agora, tem pedido, o juiz decidia. Por que isso era importante? Para que essa questão prejudicial fizesse coisa julgada e ninguém discutisse mais essa questão da nulidade do contrato. Nesse exemplo que eu dei, em que o juiz julgou improcedente o pedido do banco, tendo como fundamento a nulidade do contrato, isso não impediria que o banco, numa outra ação, valendo-se do mesmo contrato contra o mesmo mutuário, cobrasse o principal. Não haveria coisa julgada. Mas o juiz não havia reconhecido a nulidade do contrato anteriormente? Havia na fundamentação. A fundamentação não faz coisa julgada, nos termos do artigo 504. Então, para que a questão prejudicial pudesse fazer coisa julgada, teria que se demandar uma ação declaratória incidental. Não era obrigado, apenas se a pessoa quisesse pôr um ponto final na discussão disso e evitasse futuras discussões. Agora, essa questão prejudicial, repito, é aquela que depende do julgamento da lide, que influencia no julgamento da lide,
como a paternidade, numa ação que se pede alimentos, como a nulidade do contrato, numa ação de cobrança dele, etc., ela não precisa mais de ação declaratória acidental. Isso aí foi abolido pelo Código. O Código agora permite que o juiz reconheça de ofício essa questão prejudicial e declare, decida a respeito disso. Quer dizer, essa questão prejudicial não vai ficar só analisada na fundamentação, vai ter que ser objeto de decisão também. O Código ampliou o tema decidendo. Não precisa mais de ação declaratória nos termos do artigo 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei, nos limites da questão principal expressamente pedida. A questão principal é aquela que foi pedida. Olha o parágrafo primeiro. O disposto no caput aplica-se à resolução da questão prejudicial, decidida expressa e incidentalmente no processo, se teve contraditório em relação a isso. Houve discussão, houve oportunidade de provas, o juiz é competente para apreciar essa questão. Então é isso aí, pessoal. Não se preocupe com o nome da ação, e sim com o pedido. E lembre-se que do princípio da distrição, do princípio da congruência e suas exceções. Obrigado por assistir esse vídeo. Até o próximo.